1 Reis 18, 43. Eu falei o quê? Vocês estão tudo errado. Todo mundo ouviu igual e foi errado. Eu falei certo. Tem como, né? 18, 44, 43. Amém, queridos? Eu vou ler a partir do 42. Assim Acabe subiu para comer e beber. E Elias subiu ao monte Carmelo e se lançou sobre a terra e pôs a face entre os joelhos e disse ao seu servo: sobe agora, olha em direção ao mar. E ele subiu e olhou e disse: não há nada. E Elias disse: vai novamente mais 6 vezes. E sucedeu que na 7ª vez ele disse: eis que lá se levanta uma pequena nuvem, semelhante à mão de um. E ele disse: sobe e avisa Acabe: prepara a tua carruagem, desce, para que a chuva não te pare. E sucedeu, entretanto, que o céu ficou negro com nuvens e vento, e houve uma grande chuva. E Acabe montou e foi até Jezreel. E a mão do Senhor esteve sobre Elias. A mão do Senhor esteve sobre Elias. E ele cingiu os lombos, cobriu-se com o seu manto e correu à frente de Acabe até a entrada de Jezreel. E Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, e ao mesmo tempo como ele havia todos profetas de Baal passado ao fio da espada. Podemos assentar. Eu estou fundindo, mas queridos, a Bíblia diz que Israel está passando por um período de crise espiritual, política e financeira. Pois todas as vezes que o nosso espiritual vai mal, a consequência é ele levar todas as outras áreas da nossa vida a um declínio. Você já percebeu que até o ateu, ele crê em alguma coisa? Talvez você pensava que o ateu não crê em nada. Não, ele só não crê em Deus e em sua divindade, mas ele crê em algo. Nem que seja numa pedra, numa porta. Ele olhar e falar: não, eu creio nessa porta. Você já deve ter visto que pessoas até de grande poder aquisitivo, ele busca um equilíbrio espiritual para ele. Pessoas vão para o budismo, pessoas vão para o espiritismo, mesa branca, Allan Kardec, Umbanda, Candomblé, várias linhas que vai ajudar na sua espiritualidade. Pois até quem não é cristão entende que o físico só é sustentado pelo espiritual. Porque uma pessoa que não está bem espiritualmente, ela não tem paz para as outras áreas da sua vida. Talvez você já viu história de pessoas que têm dinheiro, fortunas, e, por exemplo, perde a alegria de viver. Enquanto você e eu, 99% dos nossos problemas, a gente diz: com um pouquinho mais de dinheiro eu resolveria, sim ou não? Sim. Hoje mesmo eu falava para a pastora: como que com um pouquinho a mais de dinheiro a gente ajudaria tantas pessoas, a gente melhoraria tantas coisas na igreja, investiria em aulas para os músicos, investiria em estrutura, em conforto, em acessibilidade, em um ambiente melhor. E pessoas com tanto dinheiro, às vezes cometem até suicídios. Por quê? Porque a sua espiritualidade não está bem. E assim, ele busca em outras coisas preencher um espaço que é somente de Jesus. Pessoas de dinheiro, abaixa o fundo um pouquinho, por favor. Às vezes, perde tudo em jogos, gastando com mulheres, em vícios
do inimigo das nossas almas brigando entre si. Pois o inimigo sabe que se ele mesmo brigar entre si, ele perde forças. Lembra que os saduceus e os fariseus, eles não se gostavam. Eram dois tipos de seita da época de Jesus, que tinham opiniões opostas, mas para ir contra Jesus, eles uniram forças, porque eles sabiam: nós não gostamos da mesma pessoa, nós queremos combater a mesma ideologia, então vamos unir as nossas forças. Israel está dividido, e isso leva a nação a viver um declínio econômico, um declínio político, pois o segredo não está no quanto eu planto, mas em quem dá o crescimento para a minha colheita. Talvez você não entendeu. Eu vou dizer de novo: o segredo não está em quanto eu planto, mas em quem dá o crescimento para a minha colheita. O apóstolo Paulo disse: Paulo plantou e Apolo regou, mas o Senhor deu o crescimento. Ele estava dizendo: a glória não é de quem planta, a glória não é de quem rega, a glória é do Senhor que dá o crescimento. É por isso que Jesus disse: umas dá 30, outras 60 e algumas a 100 por um. Ou seja, eu tenho um crescimento extraordinário para aquele que lança as sementes. Israel perdeu o pacto, desagradou ao Senhor, e agora Jezabel, esposa de Acabe, que era de origem pagã, começa a introduzir cultos pagãos dentro de Israel. Acabe era um rei que não governava, quem governava era sua esposa, um cara que não era nem submisso à esposa, era escravo da sua esposa, e aceita costumes pagãos dentro de Israel. Qual era a intenção? Esses deuses de outras nações vão nos socorrer. É quando pessoas que servem a Deus olham pessoas que não servem e começam a dizer: a vida de fulano está melhor do que a minha. Fulano não é crente e vive melhor do que eu. Fulano não é crente e tem um emprego melhor do que eu. Fulano não é crente e os filhos deles são melhores do que os meus. É por olhar tanto a vida do outro que você descuida da sua, e a sua começa a ladeira abaixo. Porque observe que muitas das vezes nós achamos que porque servimos a Deus, Ele vai nos dar tudo de mão beijada. Aí você ora dizendo: Pai, abre uma porta melhor para mim. Quem está entendendo diz amém. Amém. Só que aí chega lá no RH da empresa, seu currículo, estudo, ensino fundamental completo, experiência de trabalho nenhuma, a idade do marmanjo 30 anos. Aí o cara olha o outro currículo, curso, faculdade, graduação, experiência de trabalho. Aí o cara ainda te dá para fazer um teste. Aí você não sabe a diferença de mal com L e mal com U. Aí você não sabe de onde é 2S ou um S só. Aí para você só existe um porquê, tudo junto. Você gosta de união, então todo porquê é junto. Os caras vão lá e separado, eles falam: faz um traço aí, separa. Eles falam: não, o importante é porquê, eu só sei falar, não sei escrever. Aí você não sabe pontuar um texto, iniciar um parágrafo. E obviamente que você não vai ser contratado. Aí o Senhor não vai colocar a mão para te ajudar. Porque existe algo chamado escola, para você ir lá, se matricular, terminar seu estudo, se capacitar, melhorar seu currículo, fazer um curso online. Quem tem internet aí, diga eu. Quantas horas você usa ela por dia? Alguma, sim ou não? Quantos cursos gratuitos tem pela internet? Presta atenção. Quantas capacidades
história diz que Israel começa a perder o foco, se afasta do Senhor. E quando isso acontece, eles imaginam que alguém vai nos socorrer. Querido, Deus não vai fazer nada na tua vida que você não esteja pronto para cuidar. Você já percebeu pessoas que falam assim? Tem que falar essas coisas do dia a dia, sabe? Eu uso uns exemplos para baixar o nível, assim, entender? Eu gosto de cachorro. Amém. Aí você chega lá, cara, parece que os donos da casa querem cachorro também. Que a casa é uma podridão. Não limpa nem a sujeira do cachorro. Sujo, fedido. E como gosta do bicho? Como você quer ter algo que você não está apto a cuidar? Você pode ter um animalzinho lá, você comprou, ganhou, com a sua mão. Mas o Senhor não vai te dar algo que você não esteja pronto para cuidar. Então, enquanto o Senhor não te deu, peça discernimento, se capacite, se prepare, aproveite as suas horas vagas, aproveite o tempo que você está à toa. Pastor, eu queria pregar, mas você já leu pelo menos um livro da Bíblia? Você já fez um curso básico de oratória, de entender a Bíblia? Eu queria louvar, pastor, mas você já procurou uma aula de canto grátis, uma dica, algo do tipo? Pastor, eu queria que Deus abençoasse a minha casa, me desse prosperidade, mas se você não consegue administrar R$1.000 e com um salário de 5, o que você vai fazer? Dever 10 no cartão. E não vai ser suficiente os 5.000. E você sempre vai estar pedindo mais. Antes de pedir algo para o Senhor, peça para Ele te capacitar para cuidar daquilo que Ele vai te entregar. Porque a Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção na região celestial. Ou seja, entre a terra e o céu existe um espaço, e as bênçãos já foram liberadas. E por que eu não recebi, pastor? Porque Deus está trabalhando em você. Quando você estiver pronto, Ele te entrega. Não tem nada que deixe um pai mais triste do que aquele brinquedo que seu filho tanto pede. Aí você vai lá e dá. Passa 3 dias, o que acontece com o brinquedo? O que o pai fala? Eu não te dou mais. Você não sabe cuidar. É o que a gente fala. E quanto custou o brinquedo? 100, 200, não sei. E o que Deus vai te dar? Tem muito mais valor do que isso. Então tem que estar preparado. Pega na mão do teu irmão e fala: é momento de se preparar, porque já tem uma nuvem se levantando, já tem algo sendo gerado, já tem sinais sendo dados, e é questão de dias para Deus abrir essa comporta nos céus e abençoar a sua vida. Quantos entendem a palavra do Senhor? Acabe desvirtuou a nação. E Elias confronta ele, você sabe, 3 anos e meio sem chuva. Deus cuidou do profeta. O que eu quero dizer com isso, queridos? Nós não dependemos de condição, nós dependemos do nosso Deus. Para a honra e glória do Senhor, nós passamos uma pandemia. E eu falei nesse altar: nessa igreja ninguém morre desse vírus. Nessa igreja ninguém perde parente com esse vírus. Se perdeu, não contou, mas eu creio que Deus honrou essa palavra. Um vizinho, um conhecido é outra coisa. Eu disse dessa igreja que a nossa tenda não morreria com a Covid. Deus nos guardou, queridos. Ninguém ficou desempregado por causa de Covid. Pelo contrário, hoje em dia é a melhor fase, todo mundo empregado na nossa igreja. Pessoas conquistando, prosperando.
precisar, leve a Deus em oração. Não deixe o medo tirar tua comunhão de oração. Quem está entendendo diz amém. Amém. Porque o inimigo quer tirar nossa comunhão. Acabe estava pressionando Elias, ele falou: eu vou orar. Ou seja, eu não dou a resposta para o homem antes de eu ouvir meu Deus. Quando ele ora, ele vai dizer para o seu servo: olha, sobe no Monte Carmelo e olha para o mar. Isso já é uma mensagem profética. O monte é lugar de buscar, o mar era um lugar que viria a resposta. Porque se ele ficasse olhando para o monte, ele ia ver o inimigo tentando atribular ele. O que o Senhor está dizendo: você já veio para a igreja, você já orou, você já buscou, agora olhe para o lugar que te dá esperança, olhe para o cenário que vai vir com a bênção. Se está tudo revirando, olhe da onde virá o teu socorro. O rapaz olhou e não viu nada, não viu? E aí ele vai dizer: Elias, não vi nada. Elias diz: vai lá e volte. Meu Deus. Vai mais 6 vezes. O que isso diz para nós? Não é na nossa hora, é na hora de Deus. Mas se ele disse que vai acontecer, vai acontecer. Lembra de Pedro? Ele pescou a noite inteira. Com certeza ele tinha lançado já do lado direito. E Jesus mandou ele jogar do lado direito. Uma coisa é na minha força, outra coisa é na direção de Jesus. O menino sobe e vai dizer: está subindo uma pequena nuvem. Tipo assim, talvez vai cair uma garoinha. Só que é enigmático porque ele declara do tamanho ou do formato da mão de um homem. Quem nunca olhou as nuvens e ficou formando desenho? Parece tal coisa, parece um ursinho. Só que só tem sentido para nós, né? O outro olha e já vê outra coisa. Porque para você é um urso, para o outro é um cachorro, um dinossauro. Só que na sua convicção que aquela nuvem parece um urso. Diga para o teu irmão: não deixe ninguém tirar. Não deixe ninguém tirar a convicção que Deus colocou em você. Ele não perguntou: Elias, o que parece aquela nuvem? Ele disse: parece a mão de um homem. E espiritualmente isso tem um segredo. Quando ia-se para a batalha, cortava a mão direita dos soldados, guardava num saco para contabilizar quantos mil mortos tiveram na batalha. Então, mão cortada, sinal de batalha vencida. Lembra que na Babilônia Deus apareceu com a mão e escreveu Menemene Tekel Farzim. Era Deus dizendo: hoje eu estou dando um decreto. Mão nos fala de assinatura, de tomar posse da bênção, de guerra vencida. Aquele menino estava dizendo: a mão é pequena, mas está apontando que a batalha está vencida, que a vitória foi assinada, que o Senhor mudou nossa sorte. Aí Elias fala: você só viu a mão, mas eu já estou ouvindo o barulho do vento. E o Senhor está fazendo barulho em favor da tua vida. Aleluia! O céu ficou escuro. E Elias diz: te prepara para a chuva não te parar. Meu Deus. A chuva e o vento não te param, cara. Se prepara. Prepara a carruagem. Ele era rei. Seu palácio ficava em Jezreel, ou Jezreel. E ele prepara. Só que o que é lindo, olha os detalhes do texto. O versículo 45, põe na tela, por favor. Vamos 44. 1 Reis 17, 44. 18, 44. Na 7ª vez, o servo disse: há uma nuvem que se levanta do mar, mas do tamanho da mão de um homem.
5. E em pouco tempo o céu se escureceu completamente. Meu Deus. Se era uma pequena nuvem, por que escureceu o santo tempo? Já o primeiro mistério. Chegou uma ventania e caiu uma grande, e Acabe subiu em céu e partiu devagar, não partiu apressada para Jezreel. Vamos. Então o poder de Yahvé, o Senhor, derramou-se sobre Elias, e ele prendeu sua capa com um cinto, que ele andava com a capa profética. E olha o que ele disse: correu com força extraordinária. Não, você não entendeu. Acabe saiu primeiro, saiu de carroça. Elias saiu correndo e chegou primeiro. O Senhor está lhe dizendo: o vento vai até segurar a carruagem do inimigo, mas o Senhor vai te conduzir e você vai chegar na frente. Aplauda o Senhor. Aleluia. Essa é a diferença de quem tem a mão de Deus sobre si. Querido, você já viu filme de guerra? Os cavalos de um rei eram velozes. Lembra que o salmista diz: uns confiam em carros e cavaleiros? O que ele estava dizendo? Confia no seu exército, carro de guerra, cavaleiros. Qual homem corre mais do que um cavalo, gente? Qual homem corre mais do que uma carruagem, ainda mais saindo depois? Bolt não chegava nem perto de Elias. Queria ver pegar. Ele apertou a capa. Diga para o teu irmão: aperta a tua capa. Porque isso é a unção que Deus te deu. Diga: se agarra a ela. Diga: não abra a mão da unção. Não abra a mão do chamado. Pastor, qual é o meu chamado? De ser discípulo, filho. E quem é discípulo tem autoridade. Porque Jesus disse aos discípulos: ide e fazei discípulos. Batiza eles e ensina. E diga para eles que vão curar os enfermos. Então, discípulo tem autoridade para curar. Ele vai abrir a vista aos cegos. Ele vai libertar os endemoniados. Ele vai falar em novas línguas. E se alguma coisa mortífera mordê-lo, não fará dano algum. Essa unção está sobre toda a igreja. Quem recebe, diga amém. É sobre todos. Ah, eu não sou pastor, e daí? Você é discípulo. Você pode não ser pastor hoje, se Deus te chamar amanhã para isso. E se não chamar, eu já garanto que Ele te chamou para algo, para ser discípulo. Pastor é um ofício. Antes de ser pastor, eu sou discípulo. Senão, não tem autoridade. Acabe e sai primeiro. Mas o segredo é apertar a capa. Entrega a última revelação para o teu irmão. Diga: a unção de Deus vai te levar. Chega na frente do teu adversário. A capa era a unção, queridos. Ele falou: quer saber? Deixa eu amarrar aquilo que Deus me deu. Deixa eu me segurar. A capa profética de Elias. Ele amarra, corre, chega na frente em Jezreel. E lembra que quando ele sobe, a capa cai e fica para Eliseu. Para você ver que não era qualquer capa. Era capa profética, unção, autoridade. Se fosse só símbolo, não precisava capa, era só ele liberar. Ele disse para Eliseu o que? Se você me ver sendo tomado, você vai receber a porção do gado. Ele não disse que ia cair capa nenhuma. Então, os olhos humanos não precisariam, amém? É quando a gente vira incrédulo. E se a gente fala assim, por exemplo: queridos, venha, coloca a mão no altar que Deus está liberando algo. Ah, não precisa ir com a mão no altar, Deus já me abençoou. É quando a gente fala: vem que eu vou orar em posição de mão. Ah, o Senhor já me abençoou, não precisa ir lá com
vem uma palavra profética, eu já ouvi um monte de vezes, nunca aconteceu. Por isso que não acontece. Se fosse assim, a capa não precisava cair. Mas caiu, era o legado de Elias. Era a unção. Quando Elias chega na frente, eu imagino Acabe assustado. Como pode esse homem ter chegado na frente? O Senhor vai espantar muita gente com aquilo que Ele vai fazer na tua vida. Alguém vai dizer, fulano, tá nesse emprego aí como? Eu tento entrar aí faz tempo. Fulano com aquele carro também vai pagar 5 nos juros. Não, o Senhor vai te dar condições de pagar a vista. Fulano mudou de casa, foi despejado, foi para uma casa pior. Não, é que Deus deu a casa própria para ele. Fulano está falido. Não, ele está em casa, está desempregado. Não, ele virou empresário. Quando é a empresa dele de casa, da ordem de casa. Deus vai espantar a gente com aquilo que Ele vai fazer com isso. Se coloque de pé e dê um aplauso ao Senhor.